Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Empresarial 3, gente, e vamos dar continuidade então às nossas atividades, o nosso conteúdo. E hoje a nossa matéria vai versar a respeito de verificação e habilitação dos créditos na falência, tá? É um conteúdo que está previsto bem no início da lei, certo? Ele está previsto dos artigos 7º ao 20, tá? Da Lei 11.101 de 2005, nossa matéria de estudo. E basicamente, então, já fica uma primeira atividade para vocês, certo? A leitura obrigatória desses artigos. Então, assim que você terminar essa aula, assim que você terminar de assistir essa aula, você vai então pegar o artigo 7º até o 20 e fazer então a leitura, certo, desses artigos. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos iniciar então e vamos falar a respeito da verificação e habilitação dos créditos. Bem, recapitulando de uma forma bem rápida, a gente falou então nos efeitos da falência, que a formação da massa falida subjetiva, que você não lembra, a formação da massa falida subjetiva é a reunião de todos os credores do devedor falido, ela vai se dar justamente nesse momento. Ela vai se dar justamente com esse procedimento de verificação e habilitação dos créditos, certo? Então, é agora que vai surgir a chamada massa falida subjetiva. E o artigo 7º, então, ele já começa dizendo: a verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, certo? Então, veja que para o artigo 7º, a competência para análise justamente da verificação dos créditos é do administrador judicial, com base nos livros contábeis, documentos comerciais e fiscais do devedor. Vamos parar por enquanto por aqui para a gente entender como é que se dá então essa verificação e essa habilitação. Veja bem, a verificação ela é de competência do administrador judicial, tá? Aqui já no artigo 7º, entenda isso, certo? Aconteceu da Lei 11.101 de 2005 para a lei anterior, certo? Uma desjudicialização. A competência anteriormente ela era do juiz, mas ela passou a ser então agora do administrador judicial. Isso trazendo, lógico, mais celeridade então ao trâmite da falência, né? Que é um dos princípios regentes da lei falimentar. A gente aprendeu já nas aulas anteriores. Então, o que acontece? A verificação ela é feita pelo administrador judicial. O administrador judicial verifica todos os créditos. Os créditos, então, que vão posteriormente ser pagos. Então, lembre que no momento que o juiz ele declara a falência, né, lá no momento que ele exara a sua sentença declaratória de falência, ele vai pedir ao falido que apresente toda a relação de credores no prazo de 5 dias, certo? Sob pena de responder pelo crime de desobediência. Então, você viu lá na sentença declaratória de falência, certo? Que quando o juiz, então, ele vai declarar a falência do devedor, ele justamente vai pedir que ele apresente a relação de todos os seus credores, bem como um dos efeitos é permitir também que o administrador judicial ele tenha acesso a todos os documentos, ele tenha acesso a todos os livros contábeis, certo, do devedor, seja ele, né, empresário individual, seja ele sociedade empresária, seja ele uma EIRELI. Né? Então, ele pode analisar todos os documentos fiscais, ele pode analisar todos os documentos comerciais, ele pode analisar todos os documentos e livros contábeis. Então, dessa análise de documentos e justamente dessa relação de credores que vai ser entregue pelo falido, mediante sentença, sob pena de estar cometendo um crime de desobediência, o administrador judicial ele vai fazer justamente a verificação dos créditos. Mas o que acontece? Pode ocorrer de não possuir ou não ter dentro dessa relação algum crédito, né? Pode ter algum crédito oculto, ou então que que o falido deixou de fora e o administrador judicial então não pode ter ciência. Então
desses créditos que podem, então, não ser entregues ou constar das relações de documento, certo? A Lei 11.101 de 2005, ela, então, vai permitir que o administrador judicial, ele também verifique créditos que agora vão vir justamente de documentos, voltamos para o artigo 7º, de documentos que serão apresentados pelos credores, certo? Então, ele vai analisar os créditos dos documentos, livros contábeis e fiscais dessa relação que o credor, ou desculpa, que o devedor falido vai entregar ao administrador judicial, mas ele também vai verificar os créditos que vão ser apresentados mediante documentos que dessa vez vão ser entregues pelos credores. Os próprios credores vão chegar até o administrador judicial e vão entregar a eles os documentos que comprovem justamente aqueles créditos que eles têm contra agora a massa falida objetiva, né? Já que nesse momento aqui já houve a decretação da falência. E vamos terminar o artigo 7º, podendo contar com o auxílio de profissionais, né? Ele pode, então, ter profissionais ajudando ele, ou então empresas especializadas, certo? Então, nesse momento aqui, desses documentos que foram apresentados pelos credores ao administrador judicial, a gente chama isso, então, de habilitação dos créditos. Então, veja que a verificação dos créditos cabe ao administrador judicial. A habilitação dos créditos cabe aos credores. E quando é que vai acontecer essa habilitação dos créditos? Essa habilitação dos créditos ela vai acontecer tão logo haja a sentença que decretou a falência. O juiz fixará na sentença um prazo para a habilitação dos créditos. Então, veja, naquela sentença que o juiz declarou a falência, ele vai, então, dar um prazo para que haja habilitação dos créditos. E essa habilitação não é perante o juiz. Essa habilitação é para o administrador judicial. Você não vai encaminhar de maneira nenhuma uma habilitação de créditos para o juiz. Lembre-se que a competência para verificar é do administrador. Então, o credor ele habilita o crédito dele, certo? Mas encaminhando para o administrador judicial, já que é ele que vai fazer, então, a verificação dos créditos. Então, olha o que vai dizer o artigo 7º, parágrafo 1º. Publicado o edital previsto no artigo 52, parágrafo 1º, esse artigo 52, ele vai se referir lá à recuperação judicial, que a gente depois vai falar nas nossas aulas, então deixa de suspenso. Então, vamos ler como se estivesse só na falência aqui. Publicado edital previsto no parágrafo único do artigo 99 desta lei, os credores terão prazo de 15 dias, para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados. Então, veja que a Lei 11.101 de 2005, ela dá um prazo de 15 dias, contados da publicação do edital, onde eu já disse a vocês que esse edital ele contém a sentença completa que decretou a falência, bem como a lista de credores. Esta é uma lista que foi indicada pelo falido, né? Então, nesse momento, qualquer credor, ele tem o prazo de 15 dias, ele terá o prazo de 15 dias para habilitar os seus créditos. Para quem? Para o juiz? Pelo amor de Deus, lembre-se disso. Para o administrador judicial. Então, se a gente está habilitando os créditos, encaminhando para o administrador judicial, a habilitação dos créditos ela é uma medida administrativa. A habilitação dos créditos é uma medida administrativa. Ela não necessita de advogado, ela independe de capacidade postulatória e, por conta disso, ela não tem custas, beleza? Ela não terá custas. Então, a habilitação ela é uma medida administrativa. Por quê? Porque a habilitação não é encaminhada para o magistrado, ela não é encaminhada ao juiz, ela é encaminhada para o administrador judicial, certo? Então, o juiz decretou a falência,
Publicou o edital, o que a gente vai fazer? Vai ter um prazo de 15 dias para habilitar os créditos. Enquanto isso, o que o administrador judicial vai fazendo? Ele vai verificando os créditos, já pelos documentos que ele teve acesso do devedor, já pela lista de credores que o próprio devedor entregou e pelas habilitações que estão sendo feitas. Então, encerrado esse prazo de 15 dias que se tem para a habilitação dos créditos, o que vai acontecer? O administrador judicial, ele agora vai verificar os créditos e ele tem um prazo de 45 dias para elaborar uma nova relação de credores. Então, lembre-se que lá na sentença eu tenho uma lista de credores. Lá na sentença eu tenho uma lista de credores. Mas qual é o problema? Essa lista de credores, ela foi apresentada pelo falido. Foi uma lista de credores que foi apresentada pelo falido. Então, essa daqui, basicamente, ela não vincula a falência. Ela é só um mero indicativo, já que pode estar faltando algum crédito que foi esquecido pelo falido, ou ele não colocou e tal, né? Então, veja que nesse momento aqui, certo? Essa lista ela foi apresentada apenas por caráter informativo, que vai ser dirigida a quem? Ao administrador judicial. Ao administrador judicial. Porém, o administrador judicial vai fazendo a verificação dos créditos, o que vai acontecer? Ele vai criar a lista dele. Ele agora vai criar uma nova lista, onde nessa lista agora está e pretende-se estar todos os créditos que vão ser pagos. Então, agora é uma lista mais robusta, uma lista mais certa. Por quê? Porque ela foi feita mediante análise de todos os documentos contábeis, de todos os documentos que o administrador judicial teve acesso, bem como das habilitações que foram feitas pelos próprios credores. Beleza? Então, ele tem 45 dias, de acordo com o artigo 7º, parágrafo 2º, para apresentar essa lista. O administrador judicial, com base nas informações e documentos colhidos na forma do caput, olha, de acordo com as informações e documentos colhidos na forma do caput e do parágrafo 1º, ou seja, mediante aquilo que ele teve acesso e mediante aquilo que foi habilitado, para publicar edital contendo a relação de credores no prazo de 45 dias, contado do fim do prazo do parágrafo 1º desse artigo, devendo indicar o local, o horário, o prazo comum em que as pessoas indicadas no artigo 8º desta lei terão acesso aos documentos que fundamentarem a elaboração dessa relação. Então, ele vai fazer uma lista. Professor, então eu quero habilitar o meu crédito. O que eu devo colocar dentro dessa habilitação? O artigo 9º, então, fala o que deve ter dentro da habilitação. Se você, então, vai habilitar um crédito dentro de uma falência, você, então, vai colocar, de acordo com o artigo 9º, a habilitação do crédito realizada pelo credor nos termos do artigo 7º, parágrafo 1º, desta lei conterá nome, endereço do credor e o endereço que receberá a comunicação de qualquer ato do processo. O valor do crédito, isso de suma importância, tá, gente? Atualizado até a data da decretação da falência, ó. Atualizada até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem, certo? Não será habilitado nenhum crédito onde não foi comprovado sua origem, certo? E classificação, tá? Mas essa classificação, apesar de ser apresentada pelo credor, ela poderá ser modificada pelo administrador judicial, tá? Interessante é o valor. O mais importante aqui nesse momento para o credor é ele indicar o valor e comprovar a sua origem. Os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas. A indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver o respectivo instrumento, a especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor. E parágrafo único, os títulos e documentos que legitimam os créditos deverão ser exibidos no original por cópias autenticadas, se estiverem juntados em outro processo. Então, se você vai fazer uma habilitação de crédito para o administrador judicial, a habilitação de crédito ela tem que seguir conforme consta no artigo 9º, beleza? Só aí o que acontece? Então, o administrador judicial, ele com a posse desses documentos, a habilitação feita, ele vai apresentar a sua lista.
Só que a lista apresentada por ele pode conter algum fato inverídico, pode conter algum equívoco. Então, a Lei 11.101 de 2005, ela autoriza, então, que haja impugnações a esse crédito esquecido, esse crédito que foi mal elaborado, ou então que foi classificado de maneira errônea, então, qualquer equívoco que venha a ser apresentado. Então, caso algum credor, o próprio devedor ou o Ministério Público verifique algum equívoco na relação, né, verifique algum erro dentro da relação apresentada pelo administrador judicial, ele, né, pode apresentar uma ação de impugnação. Ele vai poder apresentar, então, uma ação de impugnação, impugnando a lista, impugnando algum crédito. Ou porque algum crédito foi ausentado, né, esqueceu de colocar o crédito da relação, ou um crédito de maneira ilícita, de maneira errônea, né, ilegítima, foi colocado dentro da lista, né, então pode-se apresentar impugnação. Então, o que, é que vai dizer o artigo 8º? No prazo de 10 dias, contado da publicação da relação referida do artigo 7º, parágrafo 2º, lembra mais uma vez essa relação do artigo 7º, parágrafo 2º, é aquela final apresentada depois de 45 dias pelo administrador judicial, né? O comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios, ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado. Então veja que nós temos uma ampla gama, né, de matéria que pode ser arguída dentro dessa impugnação, dentro dessa ação de impugnação. Legitimidade, né? Não é legítimo o crédito, importância, o valor está acima, o valor está abaixo do que foi devidamente colocado dentro da relação, né? Classificação era um crédito trabalhista e o administrador judicial classificou ele como quirografário, né? Então veja que tudo isso que foi apresentado de maneira errônea, de maneira equivocada, dentro da relação de credores, ela poderá então ser impugnada, certo? O prazo para a impugnação vai ser de 10 dias. O prazo para a impugnação ela será de 10 dias. 10 dias contados de quê, professor? Contados da apresentação do relatório que consta do artigo 7º, parágrafo 2º, ou seja, 10 dias contados da publicação daquele relatório final. Não vamos falar final, daquele relatório feito pelo administrador judicial, depois dele analisar toda a documentação, depois dele analisar a habilitação de créditos feitas, né? Então, eu tenho 10 dias para entrar com essa ação de impugnação. Quem é que tem legitimidade para entrar com a ação de impugnação? Você vai ver que basicamente todo mundo que está envolvido na falência, todo mundo aqui pode ter legitimidade para entrar com essa ação de impugnação. O comitê de credores pode impugnar, qualquer credor de maneira isolada pode impugnar, o próprio devedor falido, ou no caso de uma sociedade, os seus sócios ou sócio podem entrar com essa ação de impugnação, bem como até mesmo o próprio Ministério Público, atuando aqui então como fiscal da lei, atuando aqui como custos legis, ele pode, né, entrar com a ação de impugnação. Qualquer uma dessas pessoas, qualquer um desses legitimados, ao perceber então que houve algum equívoco na lista apresentada pelo administrador judicial, conforme o artigo 7º, parágrafo 2º, certo? Ele pode, então, entrar com a ação de impugnação. E aí o que, que acontece? Entrei com a ação de impugnação. O que, que vai acontecer com o quadro geral de credores? O quadro geral de credores, em regra, ele não vai ser homologado, né? O quadro geral de credores ele só pode ser homologado depois do trânsito em julgado de todas as impugnações. Então, se eu entrei com recurso até para o STF, então, amiguinho, o juiz só vai homologar esse quadro geral de credores depois do posicionamento do STF, né? Então, o juiz só homologa o quadro geral de credores quando justamente ele tem todas as impugnações devidamente
julgadas, né? Então, o quadro geral de credores só estará devidamente formalizado, se por acaso, então, todas as impugnações, né, foram devidamente julgadas. E aí o que acontece? Vamos analisar então duas situações. Vamos analisar que, por exemplo, ninguém apresentou nenhuma impugnação. Não foi apresentada a esse quadro geral apresentado pelo administrador judicial nenhuma impugnação. Não houve nenhuma impugnação. O que vai acontecer? O quadro apresentado, a relação apresentada de acordo com o artigo 7º, parágrafo 2º, ele passa, então, a ser o quadro geral de credores. Se por acaso ninguém impugnou, se por acaso todos os créditos estão devidamente apresentados ali de forma correta, então não tem o que o juiz fazer a não ser homologar aquele quadro apresentado, né, aquela relação de credores apresentada pelo administrador judicial. Então, o que é que diz o artigo 14? Caso não haja impugnações, o juiz homologará, então o juiz vai homologar, o quadro geral precisa dessa homologação do juiz, como quadro geral de credores, ou seja, como a relação realmente das pessoas que vão receber seus créditos na falência. Esse quadro geral de credores, então, vão ser justamente a lista de todos os credores que estão com o direito garantido de ter os seus créditos devidamente pagos na falência. A relação dos credores constante no edital de que trata o artigo 2º, ou o artigo 7º, parágrafo 2º desta lei, dispensada a publicação de que trata o artigo 18. A gente já vai falar isso desse artigo 18, certo? Então, basicamente, não houve nenhuma impugnação. O que vai acontecer? O juiz ele homologa e essa relação de credores apresentada pelo administrador judicial passa a ser o quadro geral de credores. Mas, professor, houve impugnação. Houve impugnação. Foi apresentada, então, uma impugnação a algum crédito ou foi apresentada impugnações a vários créditos. Então, nesse momento aqui, depois de definido todos os incidentes da ação de impugnação, vai o administrador judicial consolidar definitivamente o quadro geral para, então, o juiz homologar. Então, o que acontece? Digamos que, vou colocar de uma maneira mais fácil para você imaginar aqui. Pense comigo que nós temos, então, apenas, vamos colocar 3 credores, para não ficar, então, muito complicado. Temos apenas 3 credores. Nós temos o credor A, nós temos o credor B e nós temos o credor C, certo? E, basicamente, então, o crédito impugnado foi o crédito de C. O Ministério Público, então, chegou, né? O MP foi lá, chegou e impugnou o crédito de C. Nesse momento aqui, veja que eu tenho 2 credores, A e B, que não tiveram problema nenhum com o seu crédito. Eles não foram impugnados. Então, o juiz ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o crédito de A, ele vai pegar o crédito de B e ele vai dizer, olha, esses créditos, como não ocorreu nenhuma impugnação, eles já podem ir para a fase de pagamento, certo? Veja que o quadro geral, ele não está devidamente homologado. Veja que o quadro geral não está devidamente formado. Mas, como a falência ela tramita mediante celeridade, o crédito de A e o crédito de B, se não for impugnado, já podem ir diretamente para pagamento, né? Professor, e no caso de C, o que vai acontecer? Ele vai receber o seu crédito? Não, não vai. O crédito dele vai ficar suspenso. Então, nesse momento, o que o juiz vai fazer? Para que C não tenha nenhum prejuízo, né, vai que demorou demais o julgamento da impugnação dele, né, e aí o dinheiro se esvaiu, se esgotou no pagamento dos demais credores, o juiz, então, ele pega esse crédito de C que foi impugnado pelo Ministério Público, mas lembre, poderia ser impugnado por qualquer pessoa, qualquer credor, pelo próprio comitê, pelo próprio devedor, né? E ele vai fazer uma reserva de valor. Então, ele vai pegar, então, o valor de C,
e ele vai fazer, então, a reserva de valor do crédito de C, né? Ele vai pegar o dinheiro que justamente C tem direito e ele vai deixar reservado, ele vai deixar, então, resguardado. Vai ficar, então, resguardado. E o juiz, então, ele vai analisar a impugnação apresentada pelo Ministério Público ao crédito de C, certo? Então, nesse momento, o que é que vai acontecer? Se a impugnação foi procedente, certo? Se o juiz viu, realmente C não tem direito a receber esse crédito na falência, ele vai excluir C da relação de credores, ele vai excluir C da relação de credores, e nesse momento o que é que ele vai fazer? Ele vai mandar justamente o administrador judicial retificar a sua relação, onde essa relação vai se transformar no quadro geral para depois que ele homologue. Então, basicamente, estou lá, apresentei a impugnação, o juiz julgou procedente, retirou C da parada. Então, o que é que vai acontecer? O administrador judicial, ele consolida o seu quadro, agora sem C, certo? Sem C, e o juiz, então, vai homologar agora esse quadro geral, apenas contendo quem? A e B. Digamos que a homologação, a impugnação, ela não foi sobre todo o crédito de C, foi apenas sobre um crédito parcial dele. Ele tem lá, habilitou R$ 1 milhão, mas o Ministério Público disse que, na verdade, aqui o crédito é apenas de 500 mil. O que é que vai acontecer? O juiz, então, nesse momento, ele vai pegar esses 500 mil, que em nenhum momento foi apresentada impugnação, já que é só de maneira parcial que o Ministério Público tentou impugnar, e ele vai pegar entre esses 500 mil e vai autorizar que esses 500 mil que não foi impugnado vá a pagamento. Então, uma parcela do dinheiro de C já vai ser pago, já vai para a fase de pagamento, mas os outros 500 mil reais desse 1 milhão vai ficar resguardado para que o juiz julgue essa impugnação. Professor, e se a impugnação foi julgada improcedente? Aí a gente pega o dinheiro que já está devidamente reservado e entrega a C. Ele vai ter direito ao crédito dele, basicamente ele apenas vai esperar um bom tempo, né, até a impugnação ser julgada para receber o dinheiro dele. Mas veja, A recebeu o dinheiro dele, já foi para a fase de pagamento. B já recebeu o dinheiro dele, já foi para a fase de pagamento. Mas o crédito, mas o quadro não foi homologado. Não é porque o quadro não foi homologado que eu não vou permitir que os demais credores não recebam. Eles vão receber. Agora, só apenas depois de julgadas as impugnações, todas as impugnações, é aí que eu vou ter uma ratificação e, no caso, uma consolidação do quadro pelo administrador judicial e depois é que o juiz homologa. Então, olha o que é que vai dizer o artigo 18. O administrador judicial será responsável pela consolidação do quadro geral. Então, teve julgadas as impugnações, retirou algum crédito, retirou uma parcela de um crédito, no caso de uma impugnação parcial. O que é que vai acontecer? O administrador judicial ele vai lá e consolida o quadro dele agora, depois dos resultados da impugnação. E aí, assim que for consolidado o quadro, ou seja, depois que foi consolidada aquela relação, juntando todos os resultados do julgamento das impugnações, é que o juiz ele homologa, transformando aquele quadro em um quadro geral de credores, com base agora na relação, justamente, que a gente ainda vem falando do artigo 7º, parágrafo 2º, e das decisões proferidas nas impugnações oferecidas. Então, se basicamente não foi oferecida nenhuma impugnação, vamos relembrar, não foi oferecida nenhuma impugnação, o que, é que o juiz faz? Pega o quadro do artigo 7º, parágrafo 2º e já homologa, sem necessidade nenhuma de publicação. Agora, foi apresentada impugnações. O que, é que vai acontecer? O juiz só vai homologar depois que o administrador judicial consolidar o quadro geral, conforme
aquelas relações de documentos do artigo 7º e os resultados das sentenças proferidas nas impugnações. Então, depois que ele consolida o quadro geral, aí é que ele publica, né, o quadro geral devidamente homologado. Beleza? Tranquilo. Só que aí o que acontece? Mesmo depois da homologação do quadro geral de credores, eu ainda posso tentar ter o recebimento de algum crédito. Ou seja, eu posso ainda tentar entrar dentro do quadro geral de credores, né? Então, ainda assim, o referido quadro ele pode ser alterado, mesmo depois que o juiz homologou o quadro geral de credores, ele ainda pode ser alterado. Basicamente, a gente chama isso de retificação do quadro geral de credores. Mesmo depois dele ser homologado, esse quadro pode ser retificado até o encerramento da falência. O quadro geral de credores pode ser retificado até o encerramento do processo falimentar. Depois que o juiz decretou o encerramento, não tem mais o que fazer, né? É crédito perdido já. Então, por meio de ação própria, ser ajuizada pelo administrador judicial, por qualquer credor, pelo comitê ou pelo Ministério Público. Então, o que vai dizer o artigo 19? Administrador judicial, comitê, qualquer credor ou representante do Ministério Público poderá, até o encerramento da recuperação judicial ou da falência, observar no que couber procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, pedir a exclusão, outra classificação ou a retificação de qualquer crédito, nos casos de descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou ainda documentos ignorados na época do julgamento do crédito ou da inclusão no quadro geral de credores. Veja que aqui apenas agora mudou basicamente o fundamento dessa retificação, né? Aqui na impugnação era por qualquer matéria. Qualquer matéria, então, poderia ser apresentada. Só que aqui, no caso dessa retificação, depois da homologação, a gente vai retificar, ou reclassificar, ou retirar algum crédito depois de descoberta uma falsidade, ou que ela foi incluída por dolo, ou pela simulação, fraude ou erro essencial. Então veja que agora apenas mudou a fundamentação. Lá era qualquer equívoco na impugnação. Aqui na retificação foi porque houve um documento falso inserido indicando algum crédito, ou foi algum crédito colocado de maneira dolosa, um crédito que não deveria ter sido pago, ou então foi simulado algum crédito, ou porque aconteceu fraude, ou porque então incorremos em um erro essencial. Basicamente, as causas que nulificam, que causam nulidade às relações jurídicas, beleza? E dessa decisão final do juiz que homologa o quadro geral de credores, caberá agravo de instrumento, conforme o artigo 17 da Lei 11.101 de 2005. Beleza? Tranquilo até aqui? E, por fim, cuidado com as chamadas habilitações retardatárias. Lembra, a gente tem 15 dias para habilitar os créditos. O juiz declarou a falência de um devedor. Ele publicou o edital contendo a relação de credores, que foi apresentada pelo próprio devedor, e a sentença completa. A partir desse momento que ele publica essa sentença completa, eu tenho 15 dias para habilitar os créditos. Passou os 15 dias, não habilitei meus créditos. Posso continuar, ou posso tentar habilitar os créditos para ser algum credor dentro dessa falência? Pode. A habilitação dos créditos ela pode ser feita tranquila após os 15 dias. Após o prazo de 15 dias, ela ainda pode ser habilitada. A perda do prazo para habilitação não significa que o credor perdeu o direito de receber o crédito, tá? A perda do prazo de 15 dias não vai fazer com que haja, então, uma decadência do direito de recebimento do crédito. Aquele crédito ele continua válido.
Então, se ele continua ainda válido, ele pode, então, ser habilitado tranquilamente na falência para que haja o seu recebimento. Só que aí o que acontece? Não é porque ele ainda pode habilitar o crédito dele que ele não vai colher algumas consequências negativas. O artigo 10 da Lei 11.101 determina que elas podem ser habilitadas, só que elas vão ser recebidas como retardatárias e elas vão vir, por óbvio, com consequências negativas. Vamos ver essas consequências negativas? Então, vamos dar uma lida no artigo 10. Não observado o prazo estipulado no artigo 7º, parágrafo 1º, prazo de 15 dias, desta lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias. Serão recebidas como retardatárias. E olha lá, parágrafo 1º, na recuperação judicial, os titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de crédito derivados da relação de trabalho, não poderão votar nas deliberações da Assembleia Geral de Credores. Então, primeiro efeito, não pode votar na Assembleia Geral de Credores. Vão perder direito a voto nas deliberações da Assembleia Geral de Credores. Ah, professor, o parágrafo primeiro está falando da recuperação judicial. Mas o parágrafo segundo vai falar do mesmo efeito no caso da falência. Aplica-se o disposto no parágrafo primeiro desse artigo ao processo de falência. Então, veja, aplica a mesma coisa do parágrafo primeiro ao processo de falência. Salvo se, na data da realização da Assembleia Geral, já houver sido homologado o quadro geral de credores, contendo crédito retardatário. Aí não tem o que falar, né? Se o crédito dele já foi habilitado, ele já está inserido dentro do quadro geral, se houve uma Assembleia Geral de Credores, aí ele vai ter direito a votar, né? Pelo amor de Deus, aí é óbvio. Isso aí. Então, professor, primeiro efeito, não tem direito a voto nas deliberações da Assembleia Geral de Credores. Vamos passar para o segundo efeito. Qual é o segundo efeito de uma habilitação retardatária? Na falência, os créditos retardatários perderão o direito a rateios. Isso aqui é de suma importância. Eventualmente realizados e ficarão sujeitos ao pagamento de custas, não se computando os acessórios compreendidos entre o término do prazo e a data do pedido de habilitação. Então, pense comigo um exemplo. Você está habilitando de maneira retardatária um crédito trabalhista. Vocês já viram falar, eu com certeza já comentei, que os créditos trabalhistas são os primeiros créditos a receberem dentro da falência. Então, são os créditos que estão no topo, né? Então, você habilitou de maneira retardatária um crédito trabalhista. Quando esse crédito foi devidamente inserido dentro do quadro geral de credores, o pagamento dos créditos trabalhistas já tinha sido realizado. E aí eu vou ensinar a vocês que o pagamento dos créditos trabalhistas ele é feito mediante rateio, né? Então, basicamente, já passou os créditos trabalhistas. Estamos nos créditos quirografários. E aí, professor, esse crédito trabalhista que entrou de maneira retardatária, onde já foi pago os créditos trabalhistas, ele vai ter prioridade de recebimento, ele vai receber na frente de todos os credores quirografários? Não. Ele perdeu o direito ao rateio dele, ele chegou então no momento do pagamento dos créditos quirografários, ele vai pegar o crédito dele e vai entrar e vai receber dentro do rateio dos créditos quirografários. Ele perdeu o direito então a receber na frente de todo mundo. Por quê? Porque ele habilitou de maneira retardatária. E além disso, qualquer custa processual pelo retardamento dele, por essa habilitação retardatária, fica por conta do credor, beleza? E olha a terceira consequência. Ou se você quiser separar perda de rateio e pagamento de custo, a quarta consequência, né? O que é que vai acontecer? Na hipótese prevista do parágrafo terceiro, ou seja, perda do direito a rateio e pagamento de custas, o credor poderá requerer reserva do valor para satisfação do seu crédito. Então, ele ainda tem direito a pedir reserva de valor. Isso é altamente recomendado, né?
Para quê? Para que justamente ele não perca direito ou, no caso, fique sem receber, né? Já que pode o dinheiro se esvair nesse meio do caminho. Então, para evitar justamente perda de dinheiro, já que o crédito está válido, mas não pode mais sobrar dinheiro para o pagamento dele, pode-se haver, então, um pedido de reserva de valor desse crédito. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. E, por fim, para encerrar, os pedidos retardatários, as habilitações retardatárias, elas devem observar dois momentos especiais aqui. Por quê? Porque dependendo do momento em que essa habilitação retardatária ela é feita, ela vai ser recebida de uma maneira diferente pela lei de falência, pelo processo falimentar, né? Então, o que acontece? Se a habilitação retardatária ela foi apresentada antes da homologação do quadro geral de credores, o juiz ainda não homologou o quadro geral de credores, o que vai acontecer? Essa habilitação retardatária, ela entra como uma impugnação, certo? Então, o juiz vai analisar essa habilitação retardatária nos trâmites do artigo 13 a 15, que basicamente na aula eu resumi para vocês ao ensinar a análise da impugnação, que diz o artigo 13 a 15, mas em casa, dê uma lida, por favor, nos artigos 13 a 15. Na verdade, dê uma lida em todos esses artigos, do 7º ao 20, né? Então, basicamente, o artigo 10, parágrafo 5º diz isso. Se o quadro geral de credores não foi homologado, a habilitação de crédito retardatária, ela entra como impugnação. Professor, e o que isso quer dizer? Isso quer dizer, vamos analisar como é feita a habilitação. Isso quer dizer, opa, passei. Isso quer dizer, basicamente, tá aqui. Isso quer dizer, basicamente, que ela deixa de ser uma medida administrativa, ela passa a ser uma medida judicial, porque ela não é mais endereçada ao administrador judicial, ela vai ser endereçada ao juiz. Então, ela vai precisar de capacidade postulatória, ou seja, vai ser necessário um advogado, um defensor nesse momento aqui, né? Então, agora temos que contratar um advogado. Eu vou desistir de escrever em mousepad, é horrível, gente, né? E como eu já analisei e já está expresso dentro lá das consequências do artigo 10, ela terá custas, sim, senhor. Então, o que acontece? Essa habilitação retardatária, que vai entrar como medida de impugnação, como uma verdadeira impugnação ao quadro, ou no caso a relação, né, já que o quadro precisa estar devidamente homologado, a relação de credores, ela vai estar, né, sem ser como uma medida administrativa, ela vai ter custas, e desse momento aqui eu preciso de um advogado, né, já que a impugnação ela é uma medida judicial, ela não é uma medida administrativa. Então, as habilitações de crédito retardatárias, se apresentadas antes da homologação do quadro geral de credores, serão recebidas como impugnação e processadas na forma do artigo 13 a 15. Elas não vão ser mais endereçadas ao administrador judicial, elas vão ser endereçadas ao juiz, né? E se as habilitações retardatárias forem feitas depois da homologação? E se elas forem feitas depois da homologação? Eu já comentei com vocês, eu disse que depois da homologação do quadro geral, o quadro geral ela pode ser retificado. Então, ela deixa de entrar como impugnação e ela entra como uma verdadeira retificação do quadro geral de credores. Então, será necessário requerer ao juiz universal da falência, em ação própria, que obedece ao rito do Código de Processo Civil, a retificação do quadro geral de credores para a inclusão do crédito retardatário, né? Então, se ela é feita antes da homologação, ela entra como impugnação. Se ela entra, ou se ela é feita, desculpa, depois da homologação, ela entra como retificação. Então, antes do juiz homologar o quadro geral de credores, foi feita uma habilitação retardatária,
ela vai ser o quê? Ela vai ser uma impugnação. Ah, professor, se a habilitação retardatária foi feita depois da homologação, ela entra como uma retificação do quadro. Isso é uma inteligência do artigo 10, parágrafo 6º. Após a homologação do quadro geral de credores, aqueles que não habilitarem seu crédito poderão, observado no que couber, o procedimento ordinário previsto no CPC, requerer ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro geral para a inclusão do respectivo crédito. Beleza? Então vamos ficar por aqui, nossa aula encerra aqui, certo? Bons estudos, boa quarentena para vocês. Por favor, lavem as mãos, né? Lavem as mãos, fiquem em casa, não saiam, pelo amor de Deus. Se você tem a oportunidade de ficar em casa estudando, fique em casa estudando, certo? E até a próxima. Né? Papai tá morrendo de saudade de vocês, doido para encontrar vocês em sala de aula. Um cheiro no coração e até mais.